Cláudio Humberto, fui avisado aqui que a Sônia Blota foi pegar o avião para ir para a COP28. Então a Sônia, Cláudio, vai entrar com a gente aí ao longo dos próximos dias, direto lá do Oriente Médio, trazendo informações da COP. Vai ser a nossa correspondente nesse evento importantíssimo que reúne autoridades, representantes do mundo todo. Enquanto isso, nós vamos tocando daqui e em Brasília, onde está o Cláudio Humberto, hoje temos a expectativa para o embarque justamente do presidente Lula. Vai ser a primeira viagem depois da cirurgia. O presidente Lula que participa também desse encontro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Mas antes de embarcar, o Lula deve fazer um anúncio importante. Ele vai anunciar os nomes que vai indicar para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. É muito ruim quando esses cargos ficam vagos. E alguns presidentes têm o costume de demorar para fazer essas indicações. E olha que são indicações previsíveis. É claro que pode acontecer alguma fatalidade e ocorrer a necessidade de uma demora para uma substituição não programada. Mas no caso da Rosa Weber, no caso do Augusto Aras, foi aposentadoria compulsória. Todo mundo sabia que eles iam completar 75 anos aí nos meses passados e que seria necessário fazer essa indicação. Então por que o presidente da República já não tem ali os nomes, já não começa a trabalhar nisso antes do fato? É uma pergunta a ser respondida. De qualquer maneira, isso tudo vai ser superado hoje, porque o Lula deve indicar Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-governador do Maranhão, para a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino é um político, o Flávio Dino é um jurista, mas hoje muito mais político do que jurista. E isso nos faz aqui a primeira interpretação dessa indicação, que é mais um Supremo Tribunal Federal político. O Supremo que está sendo alvo aí, nós vamos discutir isso ao longo do programa de hoje, a respeito de decisões monocráticas que tem cunho muito mais político do que jurídico. Agora vai ter mais um integrante que tem esse viés estritamente político. Isso é bom? Isso é ruim? A análise, que é feita é que não se deveria levar em conta os movimentos políticos para uma nomeação que é estritamente jurídica. Mas há muito tempo os ministros do Supremo passaram a atuar de forma muito mais política do que jurídica, que chega a ser até um perigo em determinados momentos. Mas, de qualquer forma, a escolha é do presidente da República. Ele tem essa prerrogativa, ele pode indicar quem ele quiser dentro dos parâmetros constitucionais. Ter mais de 35 anos, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Esses são os requisitos para a indicação, então, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o presidente escolheu o seu ministro da Justiça, mesmo com o desgaste que houve, com denúncias e também suspeitas que rondam aí a atuação política de Flávio Dino, o presidente Lula está convencido que ele vai ser a melhor alternativa daquelas que foram apresentadas pelos seus assessores para o Supremo Tribunal Federal. E aqui um detalhe muito interessante, viu, gente? É a 10ª indicação do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Já parou para pensar nisso? O presidente Lula que está no seu 3º mandato, então razoável que ele tenha uma possibilidade de nomeações maior do que os seus antecessores, mas ele nomeou Joaquim Barbosa, Eros Grau, Aires Brito, César Peluso, Menezes de Direito, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e agora a 10ª indicação, Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. O Lula, ao longo dos seus mandatos como presidente da República, quase que nomeou um Supremo inteiro, quase que 11 ministros, é a composição total do Supremo. Alguns, claro, saíram por aposentadoria compulsória, foram substituídos por outros presidentes e outros, acabaram tendo aí o seu mandato abreviado, como, por exemplo, no caso do ministro Menezes de Direito, que faleceu no exercício do seu mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. E a outra indicação é para a Procuradoria-Geral da República. O cargo está vago também, nós temos uma vice aí ocupando interinamente a Procuradoria-Geral da República e Paulo Gonet. A gente está falando há muito tempo já sobre isso, é o nome indicado pelo ministro Gilmar Mendes desde o começo, depois Alexandre de Moraes, outros ministros do Supremo. Essa queda de braço aí entre o Congresso, principalmente o Senado e o Supremo, fez com que o Lula fizesse um jantar na semana passada com alguns ministros do Supremo. Eles discutiram e a interpretação que se tem é que até é um afago ao Supremo, porque
o Paulo Gonet tinha o seu nome sendo defendido por integrantes da Suprema Corte, isso acalma um pouco os ânimos e era a preferência de Lula, apesar do PT ter torcido o nariz, porque o PT queria Antônio Carlos Bigonha. Essa era a preferência do Partido dos Trabalhadores para a Procuradoria-Geral da República. Os assessores do presidente dizem o seguinte: o Lula queria alguém que fosse um defensor da democracia e também alguém que não deixasse o Ministério Público repetir erros da Operação Lava Jato. Isso pesou muito na escolha do presidente, que sentiu na pele os efeitos do que aconteceu durante a Operação Lava Jato e tinha esta preocupação. Então, ouvindo aí os ministros do Supremo, outros assessores, ele decidiu pelo nome de Paulo Gonet. As indicações serão colocadas, eles serão sabatinados, depois da sabatina assumem os mandatos de Procurador-Geral da República e Ministro do Supremo Tribunal Federal.